hoje será escrito o segundo capítulo do ano do centenário do derby. No primeiro confronto na casa do Timão, deu Corinthians. Hoje é a vez do Allianz Parque receber o Clássico Paulista. Quem será que leva a melhor essa noite? Esse ano, o derby entre Palmeiras e Corinthians completa 100 anos de existência. A primeira partida entre os dois clubes aconteceu em 6 de maio de 1917. O jornal Estado de São Paulo registrou na época a vitória por 3-0 do então Palestra Itália. 3 meses depois, o derby voltou a ser realizado e novamente o Palestra Itália venceu, dessa vez por 3-1. Esse duelo já foi registrado em fotos pela revista A Cigarra Esportiva. Nesse ano, o centenário do Clássico foi comemorado durante o embate entre eles no Paulistão. Vitória corintiana por 1-0. É do Corinthians! Jô, pra desafogar a Fiel na arena! Nessa quarta-feira, os dois times voltam a se encontrar, dessa vez no Allianz Parque, onde o retrospecto do derby é equilibrado. No primeiro jogo, em 2015, vitória corintiana por 1-0. Olha o gol, Danilo! Gol! Naquele mesmo ano, outro confronto, um derby eletrizante de 6 gols, 3 para cada lado. Em 2016, o Palmeiras finalmente venceu o arquirrival na nova casa. Cleiton Xavier foi o autor do gol solitário. Deu certo, hein? Olha só o Palmeiras chegando com Moisés, olha o Walter, salvou, olha o toque de cabeça e o gol! Do Palmeiras! Nesse brasileiro, o Corinthians despontou como líder desde as primeiras rodadas e assegura uma boa vantagem sobre os demais. Já o Palmeiras não começou tão bem, mas segue em uma boa arrancada rumo às primeiras colocações. Nós não olhamos para quem vamos jogar, se é um time que é clássico, se é um time que está brigando para não cair. A gente olha 3 pontos, 3 pontos cada jogo. Então, a gente teve o total respeito a todas as equipes, equipes que jogou clássicos, jogou equipes que hoje estão brigando lá embaixo. A gente tratou da mesma maneira, então a gente pensa no próximo jogo, não pensa a longo prazo. O Corinthians está tendo muito êxito, está conseguindo repetir a equipe, não está perdendo jogadores. Isso tudo é mérito do pessoal de lá, então a gente tem que parabenizar. Enquanto o Corinthians está focado no campeonato nacional, os comandados de Cuca dividem as atenções entre o Brasileirão, a Copa do Brasil e a obsessão pela Libertadores. Será que o elenco alviverde vai superar a maratona de jogos e focar no clássico? Ou o time de Fábio Carille seguirá fazendo apresentações dignas de um campeão? O vidente Carlinhos já garantiu quem vai levantar a taça em dezembro. Mas eu posso garantir, esse ano é do Corinthians. Carlinhos! Carlinhos! Mas quem vai ganhar o derby? Isso ainda é imprevisível. Façam suas apostas. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Corinthians e Palmeiras têm uma tradição tão grande, uma rivalidade tão grande, a maior do estado, uma das maiores do Brasil e do mundo. E você pode analisar o clássico de várias maneiras, sob várias perspectivas. Uma delas, a tradição. Normalmente, quando o time está pior, invariavelmente vence o rival. Então, nesse caso, se a gente for por essa lógica, que não tem lógica necessariamente, mas costuma acontecer, o Palmeiras teria maiores possibilidades de vitória. Considerando também o fator campo, isso ajuda muito o Palmeiras. Está invicto há 1 ano, desde o ano passado não perde no Allianz Parque. Por outro lado, o Corinthians, se é que se pode dizer que alguém está mais leve num clássico dessa envergadura, porque é uma rivalidade muito grande, sempre quando há uma derrota, o rival passa por um período de crise. No caso do Corinthians, isso é minimizado pela campanha que tem. São
13 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Liderança absoluta do campeonato, 9 pontos à frente do segundo colocado, que é o Flamengo. Portanto, caso aconteça uma derrota, essa derrota não vai afetar muito o Corinthians do ponto de vista da classificação, mas pode trazer alguma consequência do ponto de vista psicológico. Flávio, boa noite para você. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Eu diria o seguinte, olhando apenas isso que você colocou, ok, já, né? O aspecto tático especificamente, o jogo é bom para o Corinthians. O Corinthians gosta de deixar a bola com o adversário. O Palmeiras vai ter que sair para o jogo. Que nível de pressão ele vai fazer, eu não sei. Se ele vai com tudo, se ele vai segurar, vai fazer aquele, não lembro como é que chama, galo louco, né? Que o Cuca fazia lá com o Atlético e tal. Mas que ele vai para cima, vai. Isso pode ajudar o Corinthians, desde que ele deixe a bola, mas não deixe o comando do jogo. Como ele fez com a Ponte. A Ponte teve a bola, mas não teve o comando do jogo. E aí ele pode trabalhar contra-ataque, aquela coisa toda que a gente já sabe. Então, em tese, o jogo é melhor taticamente para o Corinthians. Mas, 5 minutos, gol do Palmeiras. Isso já cai por terra. Então, vai ser um jogo muito legal, cheio de alternativas e vamos ver o que vai acontecer. O Corinthians vive um momento de brilho, o Palmeiras tem uma chance de quebrar esse brilho. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Hoje o site está fazendo uma cobertura completa, as estatísticas, o número dos times, quem tem melhor jogador, melhor ataque, melhor defesa, melhor tudo. O palpite dos nossos blogueiros também, você confere lá. Qual vai ser o resultado do derby? Isso aí está lá no site. O Celso falou, o Flávio falou, a Helena falou, o Jonas, Silvestre. Vence Palmeiras, dá empate ou o Coringão leva? Então. Eu já mudei de opinião. Já mudou de opinião? Eu acho que vai ser Palmeiras 2-1. Eu mantenho a opinião. O momento do Corinthians... é muito melhor. É melhor, isso não se discute. Está mais entrosado, está jogando melhor, tem um padrão definido de jogo, muito claro isso. Então, para mim, que o Corinthians está melhor, está melhor. 32 pontos, Palmeiras acho que 19, né? 13 pontos de diferença. Pois é. Por outro lado, eu ainda tenho esse lance da tradição. Né? Quem está pior, invariavelmente ganha. Tá vendo? Fui na sua. Pois é, por isso eu estou achando que vai dar Palmeiras. E aí, Flávio? Não, é assim, esse trio de ferro... Eu já sei qual é o seu palpite. É claro, esse trio de ferro é assim. Normalmente, o Palmeiras ganha do Corinthians, o Corinthians ganha do São Paulo, o São Paulo ganha do Palmeiras. Isso, só que a situação do Corinthians é muito favorável. No blog, né, no nosso... Você colocou gol do jogo. 1-0 gol do jogo. Eu quero mudar a opinião. Sério? Vai ser 1-0 gol do Arana. Que vão marcar o jogo, porque eu coloquei lá, aí sobra o Arana. Não, eu acho que o Corinthians tem favoritismo no jogo, sim. Por tudo que está acontecendo. Agora, estão falando de Corinthians e Palmeiras, né? Não é bala mistura que vai jogar. São 2 timaços, 2 elencos espetaculares e tal. Mas, a princípio, o Corinthians ganhou o jogo. Se a gente recordar, desculpa, voltando um pouquinho atrás, quando teve também Corinthians e Grêmio, que é um jogo mais ou menos do mesmo nível, tirando a rivalidade, claro, mas era vice-líder contra líder, cogitava-se muito o Grêmio como favorito, porque jogava lá na arena, tudo mais. E o que aconteceu? O Corinthians venceu por 1-0. Gol do jogo, 1-0 gol do jogo. Pois é. Não, foi do Jadson o gol. Foi do Jadson? Foi do Jadson. Que o Jô fez aquele corta-luz sem querer, o Jadson chegou batendo. Bom, vamos então direto para o palco do jogo. Fernando Gavini está no Allianz Parque e é com ele que nós falamos agora. Põe na tela. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Eu vou falar sobre o Palmeiras, que chega a este clássico numa situação complicada. São 4 jogos sem vitória, 3 derrotas consecutivas. Time sob pressão, precisando da vitória no clássico contra o Corinthians. São 13 pontos de desvantagem no Campeonato Brasileiro, como vocês disseram, mas não é só isso, né? O time vem pressionado porque não conseguiu vencer no primeiro jogo da Copa do Brasil, aqui mesmo no Palestra Itália, contra o Cruzeiro. E aí começou essa sequência ruim do Palmeiras. O Palmeiras chegou a estar perdendo por 3-0 no primeiro tempo, reagiu no segundo e acabou saindo com um empate. Mas depois disso, veio a derrota para o Grêmio por 1-0 no Campeonato Brasileiro. Aí foi jogar pela Libertadores contra o Barcelona em Guayaquil, no Equador. Perdeu também por 1-0 com um gol no finalzinho. E a derrota do último domingo contra o Cruzeiro lá no Mineirão por 3-1, quando a Raposa dominou completamente o jogo e venceu com autoridade. Aumentou demais a pressão sobre o time do Palmeiras. O Palmeiras que tenta acabar com essa invencibilidade enorme do Corinthians. E tem a seu favor o fato de não perder aqui no Palestra Itália há quase um ano.
A última derrota do Verdão por aqui aconteceu no dia 24 de julho do ano passado contra o Atlético Mineiro. Agora, com relação aos confrontos contra o Corinthians aqui no Allianz Parque, foram 3 jogos com uma vitória para cada lado e um empate, a coisa bastante equilibrada. Palmeiras, que teve ontem, participou na entrevista coletiva, o Tietê, que falou a respeito desse clássico, da dificuldade de enfrentar o líder Corinthians e da pressão que envolve o time nesse momento. O clássico realmente é um jogo diferente de tudo. Vocês conseguiram identificar qual o ponto mais fraco desse Corinthians para tentar explorar? Um clássico pode fazer de fato tanta diferença assim? Tem cara de final, de decisão para o Palmeiras? O fato do Palmeiras, por exemplo, não vencer amanhã pode significar o fim do sonho de um bicampeonato brasileiro? Não pode levar esse peso, como se a vitória não vier, a gente não vai conseguir o bicampeonato, até porque a gente tem outras competições para disputar. Qualquer partida, ainda mais um clássico, quando se perde, não tem não diria um bom ambiente, mas fica um clima meio pesado, as cobranças vêm, as críticas também, maiores ainda. Então a gente sabe que não é uma coisa muito boa se o resultado adverso vier. Só corrigindo, eu me confundi todo aqui, o Palmeiras venceu o Grêmio, na antepenúltima rodada aí do Campeonato Brasileiro, o antepenúltimo jogo do Palmeiras venceu por 1-0, aquele jogo em que os dois times, tanto o Grêmio quanto o Palmeiras, jogaram com o time reserva. O Palmeiras acabou vencendo por 1-0, um jogo que inclusive a torcida do Corinthians comemorou como um resultado positivo, porque ajudou o Corinthians a se distanciar do Grêmio, que era então o segundo colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Agora o Palmeiras, para essa partida, tem 3 novidades, 3 jogadores que voltam a estar à disposição do técnico Cuca. Um deles é o Guerra, que ficou afastado dos 2 últimos jogos por conta do acidente doméstico que aconteceu com o filho dele, caiu na piscina, ficou internado e tal. O Guerra ficou de fora de 2 partidas e agora volta a estar à disposição do técnico Cuca, deve começar jogando sem dúvida nenhuma. Além disso, o Felipe Melo, que está afastado há quase um mês por causa da lesão no punho, da fratura na mão depois de uma lesão muscular, deve ficar à disposição no banco de reservas. E o colombiano Borja não jogou contra o Cruzeiro por causa de uma indisposição estomacal, já está recuperado, também deve ficar no banco de reservas à disposição do Cuca. Agora, sobre a escalação, eu vou falar mais pra frente, aqui mesmo no programa, no Gazeta Esportiva, mas mais pra frente eu trago qual deve ser o Palmeiras que vai enfrentar o Corinthians nesta noite aqui no Allianz Parque. Michele. Valeu, Gavini, muito obrigada. Então daqui a pouquinho ele volta com mais informações. Mas é um Palmeiras que tem praticamente força máxima, o Cuca não tem grandes problemas para escalar o time, o Corinthians nunca tem, né? No Corinthians nunca tem. É a terceira vez que o Carille vai colocar o time que ele considera titular. E ele já avisa antes o time, já está lá escalado. E quando ele perde algum jogador, logo depois da partida, na coletiva após a partida, vamos imaginar, aconteceu isso quando o Fagner recebeu um cartão amarelo. Ele já falou que é o Paulo Roberto e que o Marquinhos Gabriel estava no lugar do Rodriguinho. Ele não... É uma maneira de trabalhar. Não é um método que está dando certo quando ele está ganhando. Claro. Mas você pode. Por exemplo, a gente diz, não, tem que defender o time. Eu não acho isso. Eu acho que o cara pode ter uma base e variar. O Guardiola não tem muito problema de fazer isso. O que você acha? Porque o Alberto Helena Júnior fala contundentemente que tem que definir um time, o Chico Lang também. O Flávio fala que acha que não. E você? Então, existem situações e situações, eu vou explicar. Quanto mais você repetir o time, mais entrosamento tem. Mais desgaste também. Isso, mas se o time é bem treinado, cada jogador, mesmo que não esteja jogando, sabe muito bem o que ele tem que executar. Eu não consigo imaginar sabe um time muito bem de 11. o que ele tem que executar. Na minha cabeça não existe time de 11. No mínimo de 15. Por isso que eu entendo que, se você tiver entre os 15, ok, que é o que o cara ele faz. Para mim, time de 15, beleza. Time de 11, para mim não vai lugar nenhum. Ele mexe a peça, mas ele não mexe no esquema. Então, o Corinthians perdeu lá o Fagner, perdeu o Rodriguinho e o time manteve a mesma força, a mesma maneira de jogar. O nosso contato agora é com o repórter Osmar Garrafa, que também está na Casa do Verdão e tem as informações agora do Corinthians. Boa noite, Garrafa.
Boa noite, Michele. Estamos em outro ponto aqui do Allianz Parque, já acompanhando, claro, a expectativa da chegada da torcida. Serão aproximadamente 40 mil torcedores que vão lotar o Allianz Parque para um jogo que tem clima de decisão e também a chegada de corintianos e palmeirenses. Partida confirmada para as 21h45. É jogo que tem clima de decisão. Ontem no Gazeta Esportiva nós mostramos, né, como a torcida corintiana não poderá vir aqui no Allianz Parque, pois nos clássicos há uma determinação no estado de São Paulo que nos clássicos teremos apenas a torcida do mandante, hoje só a torcida do Palmeiras. A torcida do Corinthians ontem compareceu em cerca de, segundo a Polícia Militar, algo em torno de 900 a 1.000 torcedores que foram prestar apoio. E esse assunto de torcida única, né, para os clássicos é algo que não agrada ao presidente do Corinthians, que ontem em entrevista coletiva, Roberto Andrade, falou sobre esse tema. Acho que a torcida já deu algumas manifestações de que merece ter um voto de confiança, se é assim que possa dizer, porque eu acho que o futebol está perdendo a graça em todos os sentidos. Isso é um engano que eu gosto, que não leva a nada, prejudica o clube na parte financeira, somente isso, mas é isso que eu estou querendo mostrar, que a violência, ela não sai da arquibancada, a violência está no país, a violência está postada em todas as esquinas, é só você abrir o jornal, abrir a internet, que todo dia você vê, morre um, matam 10, é o dia inteiro isso, não é no futebol. Então eu acho que isso é uma demagogia grande, está muito cômodo, não sei para quem, das coisas ficarem assim, o torcedor de um clube que faz um clássico como amanhã, o corintiano é obrigado a ficar em casa, não pode nem andar pela rua. Eu não consigo entender. Gostaria que alguém me explicasse que isso resolveu algum problema. E claro que o clima é de decisão, vale apenas entre aspas, 3 pontos para a sequência do Campeonato Brasileiro, mas com qualquer corintiano que você encontre ou palmeirense, está todo mundo muito ansioso. Chico Lang hoje na redação, você viu como é que ele estava, né? Estava meio que insuportável, não podia chegar perto do Chico, ele estava explodindo. Tem lá no meu condomínio, Michele, o goleiro do nosso time, tal de, chama Zoratinho, menino, um palmeirense doente. Ontem era por volta de 10h30, fui bater na minha porta perguntar quanto que ia ser o jogo. Eu falei, eu não sei, eu vou trabalhar amanhã na partida e não sei. E sobre essa ansiedade, esse nervosismo, nós perguntamos ao técnico Fábio Carille, sempre de um semblante mais tranquilo, mais sereno. E o Carille falou se ele fica um tanto quanto nervoso, se dá friozinho na barriga na véspera de um jogo tão importante como Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Só tô aparentando tranquilidade, não tem nada de tranquilo não. Não tem jeito de ficar tranquilo num jogo desse, cara. Não tem. O que dá tranquilidade é que o time tem uma forma ideal de jogar, que sabe muito bem o que tem que fazer dentro de campo. Mas um jogo desse tamanho aí não tem como ficar tranquilo, pode ter certeza. Bom, o Corinthians, Michele, está há 115 dias invicto hoje. Ele completa essa marca de 115 dias sem nenhuma derrota. Já não perde há 26 partidas, são 26 jogos de invencibilidade. E há 6 jogos, o Corinthians não sofre nenhum gol. E a vantagem é extremamente folgada no Campeonato Brasileiro. O Corinthians é líder com uma grande margem são 9 pontos para o Flamengo, são 10 pontos para o Grêmio, o Flamengo é o segundo, o Grêmio é o terceiro, e para o Palmeiras são 13 pontos de vantagem. O Palmeiras que montou uma equipe milionária, não para de contratar, e o Corinthians já abriu 13 pontos. Por esses ingredientes, será que dá para apontar um favorito num Palmeiras e Corinthians, num Corinthians e Palmeiras? O técnico do Timão também opina. Tem favorito não. Lembro bem que na coletiva antes desse jogo, lá no estádio, todo mundo colocando o Palmeiras como favorito, eu falei 50% para cada um, clássico é 50% para cada um, independente da condição que está a sua equipe. Se está bem, se está mal, 50%. A gente já viu vários jogos aí, da gente estar muito bem e depois perder, ou muitas vezes assim, ninguém acreditando e lá ganhar, que foi esse caso. Então, clássico 50% para cada um. Bom, Michele, Corinthians e Palmeiras já se enfrentaram uma única vez nessa temporada. Foi pelo Campeonato Paulista, foi na Arena Corinthians lá em Itaquera, naquela oportunidade. Foi aquele jogo onde o Gabriel acabou sendo expulso no lugar do Michael. O Corinthians ficou quase todo o segundo tempo com um homem a menos. O Palmeiras era o grande favorito e acabou dando o quê? Deu Corinthians 1-0, o gol do Jô. E o Jô, veja você, Michele, naquela oportunidade era a reserva do Casim. O time, como o Celso e o Flávio já anteciparam aí, claro, é um time conhecido por todos. O Corinthians vem com força máxima. O
time que entra em campo hoje tem apenas 2 jogadores diferentes na equipe titular em relação àquela partida. Naquele jogo, o Casim começou no ataque e hoje, obviamente, o Jô está no lugar do Casim. E quem era reserva também naquela partida, aliás, nem era reserva, não estava relacionado, era o Meia Jadson, que estava chegando ainda para o Corinthians. E por isso, o Léo Jabá, que já não está no clube, era jogador titular. Então, são 2 jogadores apenas diferentes daquele 1-0 contra o Corinthians. O Fagner ontem treinou normalmente, tinha o pisão no pé, está confirmadíssimo, força máxima para o Corinthians. O time não tem nenhuma novidade, daqui a pouco a gente passa a escalação oficial. O Leandro Pedro Voaden será o árbitro desse jogo, né? Os palmeirenses parece que não gostaram muito da indicação do Leandro Pedro Voaden, mas ele está confirmadíssimo. Portões não foram abertos e a gente fica à sua disposição, eu aqui nesse ponto, o Gavini lá do outro lado, para a hora que você quiser mais informações de Corinthians, informações de Palmeiras, as escalações, enfim, clima de decisão. É gostoso trabalhar num evento e num jogo como esse, viu, Michele? Boa, Garrafa. E você, mas qual é o seu palpite? Você que está aí no ambiente, você está sentindo algum feeling assim do que pode acontecer nessa partida? É mero palpite, claro, mero palpite. Eu entendo que o Palmeiras joga hoje com a faca nos dentes. Palmeiras, obviamente, vai vender muito caro uma derrota dentro de casa. Ele está, entre aspas, pendurado na Libertadores, vem de uma derrota. Na Copa do Brasil não está com folga, perdeu o Paulista, já perdeu um jogo para o Corinthians. E a boleirada sabe, hoje é o dia. Ganhar hoje significa folga, tranquilidade para a partida da Libertadores na volta aqui no Allianz contra o Barcelona. Em caso de derrota, o Palmeiras ficaria 16 pontos atrás do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E isso significaria um inferno na vida do Palmeiras. E por todos esses ingredientes, e pelo time, claro, que tem o Palmeiras, num palpite, acho que o Corinthians chega um pouquinho mais folgado, Palmeiras 1-0. Beleza, Osmar Garrafa. Hora de voltar ao Allianz Parque para fazer contato ao vivo com a nossa equipe que está lá acompanhando esse super jogão. Boa noite mais uma vez, Fernando Gavini. Michele, estamos na expectativa quais serão as equipes de Palmeiras e Corinthians que estarão em campo no Allianz Parque esta noite. Claro que ainda falta um bom tempo para o jogo, mas a gente pode dizer aqui qual será o provável Verdão para enfrentar o Corinthians. Como eu disse na outra entrada, são 3 novidades, o Borja, o Felipe Melo e o Guerra à disposição do Cuca, mas só um deles deve jogar. Vamos ver aí na tela a escalação, a provável escalação do Palmeiras, com Fernando Praz no gol, o Tietê na lateral direita, Mina e Luan formando a dupla de zaga. Na lateral esquerda, a dúvida, ou Juninho ou Egídio, depende do que o Cuca vai querer, mais atacar ou mais defender. Os 2 volantes, Thiago Santos e Bruno Henrique, os 3 homens atrás do atacante, Roger Guedes, Guerra e Dudu, e no ataque, o William. Esse deve ser o Palmeiras, que vai tentar aqui acabar com essa invencibilidade corintiana de 26 partidas na temporada, Michele. Tá certo, Fernando Gavini, muito obrigada aí por todas as informações. E agora, bom, dá pro Gavini, será dar o palpite dele? Porque o Garrafa deu, né, o palpite dele, mas eu não tinha Enquanto ele pensa no palpite dele, o Gavini pensa no palpite, o time do Palmeiras é bom, isso não se discute, tá no papel. É ótimo ou é bom? Não era fantástico no começo do ano? Não, acho que é aí que está a confusão. Tá. O Palmeiras sempre foi elogiado por ter investido num elenco. Ah, tá. O elenco do Palmeiras é bom. Então o Cuca tem boas opções caso falte um ou outro jogador. Ele está procurando jogadores, Isso. né? Agora, time por time, se você comparar Palmeiras e Corinthians, é muito igual. Eu não vejo essa vantagem do Palmeiras, não. Time. O Corinthians tem um time já pronto. O Palmeiras está procurando o time. Isso. Esse é o ponto. Mas é diferente. Johan Cruyff falava o seguinte, 11 jogadores de alto nível não significa um grande time. Isso. Significa que você tem 11 bons jogadores. Verdade. Um time é outra coisa. E ele até falava, às vezes num grande time é melhor você ter alguns que não são tão bons. Para que alguém um corre pelo outro, um colabora mais com o outro. Normal. Verdade. Bom, o nosso contato agora é com o repórter Osmar Garrafa, que vai confirmar a escalação do Corinthians. Boa noite, Garrafa. Ó.
Michele, diferentemente do Palmeiras, com muito mistério, no Corinthians, time escalado. Sem nenhuma dúvida, o Fagner vai para o jogo. O Corinthians defendendo uma invencibilidade de 115 dias sem perder. São 26 jogos sem derrota. Na tela, a escalação do Corinthians. O Corinthians que terá Cássio no gol, pela lateral direita, Fagner confirmado, no miolo da zaga, Balbuena, Pablo e o Guilherme Arana pela lateral esquerda, no meio-campo, Gabriel, Jadson, Maicon e Rodriguinho. No ataque, Romero e Jô. Este é o Corinthians do técnico Fábio Carille. Michele. Osmar Garrafa, muito obrigada aí pela participação. Ficamos devendo o palpite do Gavini, hein? Ficamos devendo o palpite do Gavini. Mas a gente tenta o contato. Caio, vê se ele passa pra gente Acho que o Gavini falou que no meu ouvido vai ser 1-0 Corinthians. O Gavini? Pra mim ele falou 7-0 Palmeiras. Esse é o Chico Lang. É o anti-Chico Lang. Entrou linha cruzada. Fala, Celcinho. Então, esse time do Corinthians deu liga. E aí tem todo o mérito Fábio Carille, que para mim não surpreende. Eu me recordo quando o Carille foi efetivado como treinador, eu disse, eu escrevi no blog, inclusive, lá na Cara do Gol, no site da Gazeta Esportiva, pode recuperar. Poderia se esperar do Corinthians, no mínimo, um time organizado e competitivo. Boa. Escrevi logo no começo da temporada. Foi o que aconteceu. Um time organizado, competitivo, só não imaginava, e aí eu acho que nem o mais fanático torcedor corintiano, que teria, não é o teu caso, que não é o meu caso, um aproveitamento de quase 90% no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, 88,9, Celso. O Corinthians, ele tem, sim, quase 90%. Não, Celso, é 88,9. Quase 90%. É o melhor aproveitamento da história dos pontos corridos. Superou o Corinthians de 2011. Né? No mundo, né? 89,9. O Celtic teve um bom lá na... Terminou com 15 rodadas. Então, o aproveitamento que não dava melhor. Não dava tudo isso? Poxa vida, sabe? É melhor do que o Corinthians que foi campeão com o Tite em 2011 e com o Tite em 2015. Com uma, como diria Flávio Prado, uma babaiada, o que o restou da raspa do tacho. Ninguém imaginava, gente. Fala sério, no começo do ano. Nem o Carille, nem ninguém. O time deu liga e assim, gente, eu conversei muito com o Carille essa semana, com o Valmir Cruz e tal. Fizemos um evento maravilhoso na segunda-feira e batemos bastante papo, jantamos juntos e tal. É claro que é uma surpresa. Claro que não tem como. E aí você tem que estar preparado. As pessoas, não o Carille, a comissão, que eles sabem como é que tudo funciona. Que um dia vai perder. A torcida precisa ver, precisa entender que isso aí é irreal. É irreal. É anormal. E qual vai ser a reação quando a coisa voltar à normalidade, entendeu? Estou dizendo isso pelo seguinte, o ano passado eu lembro que o Santa Cruz liderou o Campeonato Brasileiro com as 2 rodadas. Aí começou a perder, ficou para 7º lugar, aí mandaram embora o Milton Mendes. E aí o time foi rebaixado, porque eles achavam que iam ser campeões brasileiros. É claro que o Corinthians pode ser. Agora, isso que está ocorrendo... Você não crava que o Corinthians vai ser campeão brasileiro? Você não está sentindo que ele vai ser campeão? Eu não tenho certeza. Calma, é muito cedo. Ô, louco, tem um monte de campeonato pela frente. Eu não colocava o Corinthians nem entre os favoritos. Não colocava. Agora, ele, até por essa pontuação absurda, ele está lá. Agora é o seguinte, qual vai ser a reação quando a coisa voltar ao normal? Até para um time super organizado. O que é normal para um time muito bem, para um time legal, para um time bacana. 70% é uma média absurdamente alta. Com 70% é muito difícil você perder o campeonato. De novo, quando a gente está com 88,9%, ou seja, está muito anormal. Qual vai ser a reação quando cair na normalidade? Que é um time que vai perder pouco. Perdeu só 2 partidas, talvez empate mais, uma ou outra, não tem empatado, tem só vencido. Eu queria só, até por uma questão de respeito, quando eu falei assim, babaiada, parece que está menosprezando os jogadores do Corinthians. Nada disso. O Corinthians tem um bom time, aqui eu repito. É que eram jogadores que ninguém apostava. No Arana, poucos apostavam. No Balbuena, poucos apostavam. O Romero, até pouco tempo atrás, era vítima de chacota. É um jogador extremamente importante do ponto de vista tático. Ainda o Rodriguinho, ninguém dava nada. Oi? Ainda é o artilheiro da Arena? Sim, ainda é o artilheiro da Arena. E o Jô, que também ninguém apostava, é artilheiro do time e um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Mas é assim. Isso não faz com que o jogador vire um gênio. Não. É um esquema bem entrosado. Que funciona. Por isso que eu defendo o esquema tático. Porque com o esquema tático, o jogador médio fica bom, o jogador ruim fica médio.
E se não tiver esquema, só tem o craque, fica cada um fazendo o seu e não funciona. Por isso que eu defendo o esquema. E eu não acredito em esquema de 11. Eu acho que o esquema tem que ter 15 e 16. Esse é o ponto que a gente discutia no começo do programa.